Bom dia, irmãos. Bom termos de volta, irmão Leandro. Fazem falta. Tem lugares que a gente olha, alguns domingos a gente vê o vazio, faz falta, né? Tá faltando o banco ali do irmão Lúcio e da irmã Nice. A gente vai sentindo falta dos irmãos que não estão, né? Tá preenchido pelo Kevin hoje ali, o lugar da Índia. Tá cobrindo. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos. Salmos capítulo 19. Esse hino que o irmão Daniel escolheu para nós cantarmos, o primeiro, é realmente um hino muito bonito, né, irmão? Ele fala não temer, não ceder e se lembrar sempre de Cristo e se alegrar nele. A palavra de Deus, ela vive nos lembrando dessas coisas, né? E, de certa forma, está ligado aqui com o nosso Salmos 19, porque ele vai falar bastante desse Deus que nos dá força, que nos alimenta e que nós contemplamos a glória dele. Vamos ver aqui, irmãos, Salmos 19, versículo 1. Ele diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Irmãos, eu acho que essa é a melhor maneira da gente começar um dia, é a gente pensando no que esse versículo diz pra gente, né? Melhor ainda o domingo. Um versículo que nos traz algo à mente, assim como quando nós estamos, né? Ele fala aqui dos céus que declaram essa glória de Deus. Em certos momentos a gente lembra dessa glória de Deus, né? Quando a gente está contemplando o mar, quando a gente para olhar o céu. É impossível nós olharmos essas coisas, um crente olhar essas coisas e não lembrar, não pensar na glória desse Deus. O grande problema é que o crente ele tem caído no problema que todo mundo tem caído. Dessa correria, dessa sempre pensando, né, vamos trabalhar, vamos fazer, tem a rotina corrida e nós temos cada vez mais perdido essa oportunidade de estarmos contemplando a glória de Deus. Quantas vezes no nosso dia, irmão, a gente para pensar na glória de Deus? Pensar nas coisas que Deus tem feito, do poder desse Deus. Nós raramente fazemos isso. Eu e a Thaís essa semana, vamos sair um pouco, pegar um sol, né? Espairecer. Fizemos isso um dia. Ele, ó. E a nossa vida é assim. A gente faz o propósito de tirar um tempo, né? E a gente não faz. Porque a gente está sempre querendo fazer algo. Ou a gente para contemplar uma TV, a gente para contemplar qualquer outra coisa inútil. E a gente ocupa a nossa mente com coisas que não têm o mesmo valor. E esse versículo, ele começa nos trazendo esse tipo de recordação. Os céus declaram a glória desse Deus.
Mas a gente tem olhado essa declaração que o céu faz para nós? Será que a gente pensa na criação de Deus no nosso dia a dia, irmãos? A gente não recorda a glória de Deus, muitas vezes, nem nos momentos mais óbvios de nós lembrarmos. Por exemplo, na nossa oração. Quantas vezes na nossa oração do dia a dia a gente para engrandecer essa glória de Deus? Nossa oração muitas vezes é uma oração: Senhor, te peço isso, 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 e te agradeço por isso, isso. Amém. É o nosso modelo de oração. O famoso perdão pelos nossos pecados, né? Antes do amém, se torna rotineiro. Mas poucas vezes nós paramos em nossa oração, em nossa meditação no dia a dia, ou muitas vezes até durante a pregação. Quando nós lemos um versículo, quando o pregador lê uma passagem, a gente pensa na glória de Deus? Às vezes não. A gente pensa no nosso dia a dia. Né? Se nós estamos corretos, ainda pensando nos nossos pecados, na santificação. Mas, irmãos, o homem, ele foi criado com um propósito. Um propósito de glorificar a Deus. Esse é o propósito do ser humano. Um propósito que a humanidade aí fora fica caçando o tempo todo. Qual é o propósito? Qual é o propósito da minha existência? Por que eu existo? O propósito de todo ser humano é o mesmo: glorificar a Deus. Mas será que nós temos feito isso no nosso dia? O céu, o mar, que eles não têm vida própria, eles fazem. O ser humano muitas vezes não faz. Porque ele se põe no centro das coisas. Versículo 2 nos diz: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Dia após dia, noite após noite, nós podemos ver, irmãos, a sabedoria de Deus sendo mostrada na natureza. Nós simplesmente olhamos para os astros no céu, a gente para pensar como é que aquele astro está ali em cima. Como que ele brilha tanto? A posição dele está certinha. Tudo tem um propósito. E Deus nos declara isso todos os dias. Nós vemos todos os dias o sol nascer e o sol se pôr. E a gente não pensa na glória de Deus. Embora Deus esteja declarando isso. E a cada dia Deus nos mostra a glória dele de uma forma diferente. Coisas acontecem no nosso dia. Coisas boas, coisas ruins. Mas, mesmo assim, a gente prefere simplesmente continuar no nosso dia a dia e deixar de contemplar as coisas. Parar de pensar nessas obras que Deus tem feito no nosso dia. Versículo 3. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Não há lugar que não seja alcançado por essa glória de Deus. Em qualquer lugar no mundo, ou até mesmo fora do nosso mundo, a glória de Deus chega lá. Né? É impossível não ver. Aqui ele usa o exemplo do noivo. Né? O noivo sai
E todo mundo sabe onde está o noivo. Todo mundo sabe o que o noivo está passando. A nossa realidade não é muito assim, né? Se contente, quer. As pessoas ignoram o noivo e olham para a noiva, tá? Mas a ideia é essa, né? Num casamento, todo mundo sabe onde estão os noivos. Assim como o sol. Às vezes a gente fica muito dentro de casa, dentro dos prédios, e a gente nem vê o sol. Mas a gente sabe onde ele está. Irmãos, o poder, a glória de Deus é da mesma forma. Às vezes a gente está dentro da nossa casinha e a gente não vê o poder da glória de Deus. Isso não quer dizer que ela não está lá. A glória de Deus está o tempo todo em evidência. O problema é para onde nós estamos olhando. O homem ele precisa olhar para essa glória de Deus, para a vontade de Deus. O poder dele é manifestado a todos em todos os lugares. Muitas vezes o ser humano ele acha que ele pode fugir do poder e da glória de Deus. Ou acha que em determinados lugares a glória de Deus não chega. E quando nós pensamos nisso, eu lembro de Jonas. Jonas cometeu 2 erros de uma vez só. Primeiro, ele achou que um povo não era digno da glória de Deus. Ele achou que o povo não era digno de ouvir a palavra de Deus. Ele sabia que o poder de Deus podia converter aquele povo, mas era justamente o que ele não queria. Ele não queria pregar para aquele povo. Mas o poder de Deus pode chegar em qualquer povo. Às vezes no nosso dia a gente age da mesma forma. A gente acha que a glória de Deus não deve ser manifestada a determinadas pessoas. Às vezes de forma indireta, a gente não fala isso. Mas tem algumas pessoas que a gente não prega. É aquela pessoa que você, é muito criança para ouvir a mensagem de Deus. A glória de Deus não vai se manifestar a ele. Ou, esse daí já é um perdido. A glória de Deus não vai se manifestar a essa pessoa. E anda perdida no mundo. A glória de Deus ela pode chegar em qualquer pessoa. Assim como o poder e a ira de Deus. O que Jonas também duvidou. Porque quando Deus deu uma missão para ele, de pregar, ele fez o quê? Ele buscou um outro barco que fosse para um outro lugar. Ele achou que o poder de Deus não ia chegar no mar. Talvez seja o lugar mais exposto para você estar diante da ira de Deus. A ira de Deus chega no barco. E mesmo se ele chegasse em Tarsis, a ira de Deus ia chegar sobre ele lá também. A glória de Deus chegou até embaixo do mar, através de um grande peixe. Irmãos, embora a gente se perca nas nossas vontades, dia a dia, Deus alcança qualquer lugar que nós estivermos. Seja qual for a nossa vontade, seja o que for que nós estejamos desejando fazer com a nossa vida, Deus nos alcança para tocar no nosso coração e para demonstrar o poder dele. E nós vamos ver aqui mais para baixo que Deus demonstra também seu poder e a sua correção. Não tem como fugir desse Deus. Versículo 7 nos diz:
A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Primeira coisa, a lei do Senhor é perfeita. Não adianta nós querermos fazer ajustes à lei de Deus, à palavra de Deus. E é muitas vezes o que nós tentamos fazer, né? A gente tenta dar uma leve torcidinha na vontade de Deus aqui, acrescentar alguma coisinha. Às vezes na lei, nos mandamentos de Deus, para tentar esconder ou cometer algum pecado que nós temos vontade. Não, isso daqui não é pecado, veja bem. Bom, se a palavra de Deus nos diz algo, é porque a palavra é perfeita. Assim como muitas coisas não têm a lei expressa, o mandamento, mas Deus nos ensina e Ele nos mostra a sua vontade. Nós devemos estar dispostos a seguir ela fielmente, como Deus nos ordena que seja feito. Essa mesma lei, que é perfeita, ela também refrigera a alma. Essa lei, ela conserta o ser humano. Ela nos traz alívio de nossos pecados, de nossos defeitos. Embora a nossa vontade carnal seja sempre lutar contra essa lei, contra essa perfeição de Deus, nós sempre vamos, nosso corpo, nossa mente carnal tenta levar a gente sempre no caminho contrário dessa lei de Deus. Mas quando nós seguimos a vontade de Deus, ela tem o poder de nos consertar, de nos trazer alívio de nossas dores, de nossos pecados. O caminho do pecado, ele sempre traz aquele prazer momentâneo, por um breve momento, mas uma dor eterna. Fazer a vontade de Deus muitas vezes exige uma certa dor no momento, um sacrifício, abrir mão de alguma coisa que você tem vontade. Mas ela te traz um refrigério para o resto da sua vida. E esse testemunho do Senhor é fiel. O nosso Deus, ele é um Deus imutável e fiel em cumprir todas as promessas dele. Então, se a lei dele está dizendo para nós fazermos algo, dizia lá no Velho Testamento, há muitos anos atrás, ela permanece sendo verdadeira hoje. Porque a palavra de Deus não muda. Ela é uma palavra verdadeira. E ela dá sabedoria aos simples. É engraçado isso, irmão. A gente, com família de pastor, a gente acostuma visitar bastante igreja. Eu tive o privilégio de conhecer muitas igrejas por aí. Conhecer mesmo, com uma certa frequência, algumas igrejas. E você pode reparar isso, que dá sabedoria aos simples. É muito comum você chegar numa igreja e aquele irmão mais simples daquela igreja e você ouve uma sabedoria dele. Assim como muitas vezes nós vemos pessoas que têm uma aparência na igreja, não? Uma pessoa que domina muito bem a português, que fala bonito, que tem uma aparência, e muitas vezes não tem a sabedoria de Deus. Mas quando nós temos um coração entregue realmente à vontade de Deus,
Ele nos dá sabedoria. E nós temos que ser humildes nisso, irmãos. E buscar ser simples. Para que Deus trabalhe no nosso coração. A sabedoria não pode vir de nós mesmos. De nosso estudo, de nossa posição, nossa aparência. A sabedoria de Deus vem dele mesmo, da palavra dele. E é a sabedoria verdadeira. Essa não muda. Qualquer sabedoria que a gente aprende no mundo, ela está sujeita a alterações o tempo todo. Porque ela é baseada no que o homem conhece até o momento e o que você conhece até o momento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente quando a gente prega, da gente não falar do que nós estamos pensando, do que nós achamos. Porque isso é baseado no que você entende até aquele momento. Mesmo que nós tenhamos um coração sincero, né? Não estou querendo distorcer a palavra de Deus. Mas se você estiver falando do seu coração, é baseado no que você sabe até aquele momento. Nós temos que falar do que está na Bíblia. Porque a palavra de Deus é imutável. Como nós vimos aqui, o Senhor é fiel, é imutável. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Os ensinamentos de Deus são perfeitos. Nós buscamos muitas vezes aprender por outros lugares. E aí é um perigo. Mesmo quando nós vamos querer aprender muitas vezes da palavra de Deus, e você busca uma maneira mais fácil. Eu vou aprender a palavra de Deus através de podcast. Porque hoje em dia é normal, eu quero aprender sobre um assunto, eu faço podcast sobre aquele assunto. Porque são pessoas que dominam a área falando. E é uma maneira de você aprender. A palavra de Deus não. Para nós aprendermos a palavra de Deus, da verdadeira sabedoria, existe um lugar, a Bíblia. Lógico que nós podemos ouvir opiniões de outros irmãos, de pessoas, escritores, que nós já temos uma certa confiança, ver a opinião deles a respeito de alguns assuntos. Mas a sabedoria, a verdade, é o que está na Bíblia. Né? Conforme eu falei da sabedoria, do simples, a gente tem que sempre lembrar que a pessoa que escreveu um livro bom, às vezes, ela escreveu aquele livro baseado no que ele entende naquele momento. E por mais que seja uma pessoa que a gente confie, ela está sujeita a estar errada. Então nós temos sempre que validar o que uma pessoa nos ensina na palavra de Deus. Assim como a pregação. Eu estou pregando aqui, irmãos, mas lê o capítulo depois e vê se o que eu estou falando é correto ou não. Porque eu posso estar errado. Assim como qualquer pregador que traz a palavra de Deus aqui, embora nós nos esforcemos, eu acredito que todos aqui se esforçam em trazer uma palavra fiel e verdadeira, mas a gente pode errar. Então aqui, ó, os irmãos, se eu falar besteira, tá? Pode corrigir na hora. A gente faz uma edição depois aqui. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser fiel. A pregação tem que ser fiel à Bíblia, à palavra de Deus. Bem? E ela alegra o coração. Eu falei do hino que nós cantamos.
eu lembrei desse versículo aqui, que estava na mensagem. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E muitas vezes nós fazemos o quê? Nós não persistimos para ter a alegria de Deus. Nós cedemos. Nós muitas vezes não fazemos o que nós cantamos naquele de persistir na palavra de Deus, de se manter firme nele, confiando que esse nosso Deus vai nos trazer alegria no coração. Embora muitas vezes tenhamos dores, irmãos, e nós sabemos da história de nossos irmãos passados e sabemos da história de irmãos aqui mesmo presentes que passam por sofrimentos por causa da palavra de Deus. Mas ela traz a verdadeira alegria. A alegria eterna nós sabemos que nós vamos ter seguindo a palavra de Deus. Porque os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Esse nosso Deus, ele é justo. E muitas vezes nós não confiamos na justiça de Deus. Uma pessoa deixa de seguir a palavra de Deus porque ela acha que, eu não vou ser recompensado por Deus, seguindo a vontade dele. Se eu fizer o errado, não vai vir o julgamento de Deus, a disciplina de Deus sobre mim. É duvidar de o quanto Deus é fiel, quanto ele é justo. Ele vai cumprir isso. Embora nós sejamos fracos e inconstantes, o nosso Deus não é. Versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor de favos. Irmão, será que a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, o caminho que ele nos dá para seguir, está sendo desejável para nós? Quanto nós desejamos seguir a vontade de Deus? A palavra de Deus, ela é desejável. Se você, irmão, não está tendo o desejo, a vontade de realmente buscar a palavra de Deus, o conhecimento, a sabedoria de Deus, fazer a vontade dele, de trabalhar na obra dele, certamente o problema não está em Deus. Não está na obra dele. Está no nosso coração. Se nós não estamos tendo a vontade de trabalhar para ele, é porque nós não estamos colocando o nosso coração na palavra de Deus. Porque se a gente ouvisse o que Deus tem para nós, nós confiássemos no quanto ele é fiel e justo, a gente estaria desejoso de fazer a vontade de Deus, para receber as bênçãos de Deus. Por mais humilde que você seja, irmão, eu duvido que você não gostaria de ter grandes bênçãos no céu, ter um grande galardão de Deus. Nós queremos, irmãos, mas nós não confiamos em Deus. Nós esquecemos do quanto Deus é justo para cumprir as promessas dele. Nós passamos muito tempo no nosso dia buscando ouro. Menos que o ouro. Para a gente ganhar um ouro tá difícil. Mas nós passamos quase que o nosso dia inteiro buscando a riqueza. Buscando receber o nosso salário.
Mas qual o tamanho do nosso esforço para receber a sabedoria de Deus? Para saber o que Deus tem para nós? Para glorificar a esse Deus? Eu falei, eu trabalhei durante a semana, 5 dias. Em um dia, por 1 hora, eu contemplei a glória de Deus. A proporção está errada. A gente tem que ter o propósito de buscar a Deus. Versículo 11. Também por eles é de um estado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Deus vai nos repreender, irmãos. A sabedoria de Deus, ela está aí. A palavra de Deus está aí para nos repreender, para demonstrar o verdadeiro cristão, para condenar o pecador. Ele nos mostra os nossos pecados, mas ele também nos dá grande recompensa quando nós seguimos a vontade de Deus. Se nós vamos pelo caminho errado, Deus corrige. Se nós vamos pelo caminho certo, recebemos a recompensa disso. A gente vê feio, às vezes, a gente pensar que a gente está sendo adestrado por Deus. Mas é basicamente isso. Você está adestrando um cachorro, ele faz o errado. Não, você não chuta o cachorro. Você vai lá, borrifa água no focinho dele. Faz alguma coisa que incomoda o cachorro. Ele faz o certo, faz o quê? Ganha um biscoitinho. Irmãos, Deus faz exatamente isso conosco. Ele diz que se nós fazemos a vontade dele, nós temos grande recompensa. Se nós fazemos o errado, nós somos advertidos por ele. Nós somos corrigidos por ele. Irmãos, a gente não pode ficar teimando em ser corrigido o tempo todo. A gente tem que buscar as recompensas. A gente deixa de receber uma recompensa quando a gente teima no nosso erro, no nosso pecado, em não fazer a vontade de Deus, em não se dedicar a Ele. E nós estamos satisfeitos com isso. O ser humano, ele se satisfaz em não receber a recompensa de Deus, em ficar sendo exortado por Deus o tempo todo. Permanece no erro, permanece no erro. Enquanto Deus não desceu o fogo do céu na minha cabeça, eu vou. É isso que a gente faz muitas vezes na nossa vida. Nós não podemos viver assim. O ser humano, ele foi feito para glorificar a Deus. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Irmãos, nem nós mesmos sabemos todos os nossos pecados. A gente peca tanto, mas tanto, que a gente não consegue enxergar todos os nossos pecados. Mas Deus sabe. Deus sabe melhor dos nossos pecados do que nós mesmos. Ele vê todos os nossos pecados. Mesmo aqueles que são ocultos. Ocultados por nós, ocultos para nós mesmos. Mas Deus sabe. E assim como Ele pode nos advertir sobre esses erros, Ele também pode nos livrar dos nossos pecados. Né? Como aqui o salmista diz: expurga-me tu dos meus pecados que são ocultos. Nós temos que buscar ser limpos por Deus. Entregar o nosso coração a Ele. Pedir que Ele realmente nos livre dos pecados que nós temos caído. Dos pecados que nós cometemos. Mesmo aqueles que nós mesmos nem sabemos.
Versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. A soberba, irmãos, ela é um pecado que ela é sempre um risco para todo ser humano. Porque facilmente o ser humano começa a se achar melhor do que ele é. Nós facilmente achamos que, não, esse pecado aí para mim eu não caio nisso. Eu é que não faço isso. Aquele irmão, ele não faz, hein? Eu? Jamais. Eu sou fiel. Eu sou um irmão instruído na palavra de Deus. Irmãos, esse salmo aqui foi escrito por Davi. E ele caiu sobre. Ele achou que não tinha, que ele não cairia em pecado se ele ficasse contemplando da janela. Ele achou que não tinha problema nenhum ele ficar no reino dele, porque ele era forte o suficiente para isso. E nós lembramos de vários exemplos da Bíblia, de várias pessoas fiéis, e que caem. Caem por causa disso. Em algum momento da sua vida, ele se acha suficiente para não cair em pecados. Ele se acha forte demais, grande demais, sabedor demais. E é nesse momento que o ser humano cai. O ser humano precisa se manter simples e humilde, irmãos, para se manter na vontade de Deus. A gente tem que tomar cuidado para não se engrandecer demais. Que nós possamos, irmãos, ficar pedindo de verdade, entregando nossos corações de verdade a Deus durante toda a nossa vida, durante todo o nosso dia, para que nós sejamos livres de nossos pecados, livres da nossa própria vontade, corpo. E no último versículo aqui, irmãos, versículo 14, ele diz o que todo pregador deve falar quando vai subir ao púlpito. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Não agradável às pessoas que vão ouvir, não agradável ao visitante, não agradável ao irmão, não agradável à criança. Às vezes a gente vê pregando, falando, parece que ele está querendo ser agradável a um nicho de pessoas específico. E nós não devemos ser agradáveis ao ser humano, nem a nós mesmos. Mas, perante a tua face, perante a face de Deus, é que nós devemos buscar ser agradáveis. Quando nós falamos e quando nós vivemos. A nossa vivência tem que buscar ser agradável a Deus. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. 3 coisas aqui, né? Fechando esses salmos. Primeiro, ele chama de Senhor, demonstrando uma submissão. E para nós sermos verdadeiramente submissos a esse Deus, para nós chamarmos ele de Senhor, a gente tem que saber qual é a vontade dele. A gente não pode falar, aquele lá é meu chefe. Tá, e o que ele quer que você faça? Não sei. Então ele não é seu chefe. Ele só é seu chefe se você sabe, se você está recebendo ordens dele.
Deus só é o nosso Senhor se nós estamos recebendo essa ordem dele. Se nós estamos colocando o nosso coração na vontade dele. Rocha minha nos faz lembrar do começo desse salmo, onde diz sobre a glória de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a suficiência de Deus para nos livrar, para cuidar de nós em cada momento, para nos ensinar o que é realmente bom, onde nós podemos depositar a nossa confiança. E Redentor meu. Esse salmo, no final dele, ele está nos lembrando que esse mesmo Senhor Todo-Poderoso, fiel, justo, esse mesmo Senhor, Ele é quem nos pode livrar. É Ele quem nos salva de nossos pecados e pode nos dar a vida eterna.